Obrigado, Adriana. Puxa, um prazer estar aqui. Tenho um carinho especial. Meu pai é pediatra, minha esposa é pediatra. Estou cercado aí de bons colegas pediatras. Eu acho que o trabalho de vocês é muito legal, né? Ou seja, um dos pontos da otorrinolaringologia que trabalha com todo com toda a vida, né? A gente trabalha. Hoje já tem o otorrinopediatra que se dedica só a isso, né? Mas eu sou um otorrino mais antigo, aí, né? Formado em 2000, 2001. E então a gente trabalha com todo o público. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Espero que eu consiga transmitir para vocês um pouco, além do livro, né? Além da otorrinolaringologia, um pouco da minha prática, do que eu penso, do que eu coloco para os meus pacientes, ou seja, a forma que eu compreendo que a gente pode intervir e melhorar a vida do paciente pediátrico, né? Então, vamos lá. Qualquer coisa, me interrompam, fiquem à vontade. Vai ser um bate-papo mesmo, bem tranquilo, bem informal, que isso que enriquece aí a nossa noite, né? Quando, como é que patamar que a gente vai colocar a nossa conversa aqui, né? Vamos primeiro definir isso daí, que a pediatria, ou seja, a criança, a gente está falando de um organismo em grande evolução, né? Nós não paramos a nossa evolução ao longo de toda a nossa vida, mas na criança, essa evolução é muito maior do que no adolescente, do que no adulto, né? E do que no idoso. Então a gente sai de uma velocidade grande e vai diminuindo ao longo do tempo. Então aqui é importante que a gente compreenda que esse organismo, esses órgãos que a gente vai falar, são órgãos que estão em pleno desenvolvimento, em pleno crescimento, né? Eu sempre trago, do ponto de vista fisiológico, esse entendimento do desenvolvimento da criança, e eu interpreto que tudo que entra na gente, né, ou entra pelo nariz ou entra pela boca, não é isso? Então, na essência, a gente está falando de um órgão, do ponto de vista imunológico, que é a faringe. Então, quando a gente está. Porque esse ponto imunológico é o ponto crucial aí para esse entendimento do que nós vamos cuidar, né? Então, na criança, a minha forma de compreender é assim: tudo, absolutamente, todos, né, a grande maioria, não vamos generalizar também, porque não é interessante, mas quando a gente está falando de inflamações e do ponto de vista imunológico, a faringe ela tem um papel principal aí. Então, quando eu estou falando de faringe, eu estou falando de anel de Waldeyer, né? Quem que é o anel de Waldeyer? O anel de Waldeyer é a adenoide, né? Lá no fundo do nariz, junto com as duas amígdalas, né? E essa ligação que faz entre elas que vai trazer, ou seja, tem muita doença acontecendo ali, tem muita apresentação do mundo para nós, porque todo esse desenvolvimento de amadurecimento está acontecendo ali, né? Então, a quantidade, quando você vai estudar o microscópio, a quantidade de células dendríticas, né, de apresentadores, indo mais para esse caminho, é muito intensa nessa região. E a gente pode ver pelas doenças também. Então, sai do ponto fisiológico e vamos para lá. E junto com isso, junto com a faringe, o ouvido é o que apresenta sons e nos permite o desenvolvimento intelectual, né? Um dia desse estava fazendo um raciocínio que parece bem basal, mas é interessante de colocar, que quando a gente sai daqui, por exemplo, e vai para a Rússia, a gente ouve todo mundo, né? Só que a gente não entende absolutamente nada. Então,
lembrar que o ouvido é o aparelho carreador, né? Ele não é o aparelho que nos ajuda a interpretar. Quem interpreta os sons é o cérebro, né? Mas o ouvido é o carreador. Então, quando a gente vai abordar a questão do ouvido, a gente vai entender que ele é o carreador disso e todos os tratamentos, etc., cirurgias, etc., vão ser pensando dessa forma, tá? Então, rememorando em questão da faringe, que é o principal órgão ali inicialmente, e depois vem a questão do ouvido também, que vai nos apresentar o mundo do ponto de vista dos sons, né? Muito bem. Então, vamos voltar lá na questão do tema da aula, né? Aula, né? Como é? Como é? Deu Deu um... um... O meu som tá repetindo aqui para mim. Tá repetindo para vocês? Chegou a repetir, agora parou. Parou o meu também. Tá ótimo. Então, quando a gente está falando... quando o otorrino é importante para vocês, né? Então, importante aprender esse desenvolvimento aí, mas quando essa criança está tendo infecções de repetição, ou, mais propriamente dita, ela tem um prejuízo instalado ou futuro nas habilidades de ouvir, de falar, de deglutir, de respirar pelo nariz, né? E de dormir, ou seja, praticamente a vida da criança, né? A gente pode opinar, a gente pode ajudar de alguma forma, porque é o que a gente está estudando, é o que a gente faz, é o que a gente lida com isso todo dia, né? Então, o otorrino, ele entra nessas habilidades quando vocês vão ter dificuldade nisso. Puxa, tem algum caso que não está dando certo. Então, a gente precisa ter os parâmetros para entender isso daí, tá bom? Lembrar dentro disso que os 5 primeiros anos de vida são críticos para o aprendizado e desenvolvimento, né? Então, todo o desenvolvimento da linguagem, né? Todo não, mas majoritariamente o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento cerebral, ele acontece nos primeiros 5 anos de vida, né? E aí, vocês veem como está intrincado isso, né? Ou seja, se eu respiro bem pelo nariz, provavelmente eu vá dormir melhor. Se eu respiro mal pelo nariz, provavelmente eu vá dormir pior, né? Se eu respiro mal pelo nariz, eu cresço errado. Então, lembra que o desenvolvimento do terço médio da face, que a gente está falando de maxila, ele é estimulado pelo ar que entra pelo nariz. Então, se eu tenho pouco ar entrando pelo nariz, eu vou ter um desenvolvimento de terço médio de face pior, e isso, consequentemente, vai trazer problemas para um adulto, ou seja, vai ser uma criança doente e vai ser um adulto doente, tá? Muito provavelmente. Então, quando a gente está falando um pouquinho lá da audição, a gente tem a audição dos probleminhas congênitos, né? Que todo mundo sabe, virou lei há alguns anos, o teste da orelhinha, que é as emissões otoacústicas. E o que eu preciso... Isso aí já é obrigatório, toda criança vai chegar para vocês com isso, ou já chega, né? Perdão, e vocês já estão atentos a isso. Mas onde que é o ponto aqui que eu quero chamar a atenção? Se a gente fizer diagnóstico precoce da surdez congênita até o 6º mês, a gente vai ganhar muito. Então, esse é um número mágico em que a gente tem que ter na nossa cabecinha. E de 4 a 7 meses, o que a gente precisa gravar? Que a criança, o bebê lá, procura de onde vem o som, faz gritinho, né? E alguns sons como se estivesse conversando, tá? Pode imitar a nossa voz também. Então, você vê que é um ponto bem crucial que a gente não pode esquecer. Então, por volta dos 6 meses, é da onde vem o som, grita,
faz alguns sonzinhos, imita e pode até imitar como que nem a gente estivesse conversando, tá? Então, isso que eu queria trazer para vocês. Aqui, onde que está o desafio? Até a gente comentou aqui um pouquinho antes de começar a aula, o nosso desafio, tanto do pediatra quanto do otorrino, né, é desconfiar nos casos borderlines. Ou seja, na perda moderada e profunda, moderada, severa, profunda, a gente vai ter uma facilidade maior de descobrir, tá? Mas nos casos borderline são mais difíceis, combinado? Na adquirida, então a gente tem que, só perdão aqui um pouquinho, então a gente tem que imaginar que pode estar acontecendo e tentar buscar esses parâmetros que a gente trouxe aqui por volta dos 6 meses. Na adquirida, que são as infecções de repetição, a gente tem um ponto que é a otite média serosa, acho que é o ponto crucial aí que mais pega todo mundo, inclusive os otorrinos, né? Por quê? Porque se você não faz uma otoscopia muito bem feita, e aí a gente tem um probleminha de aparelho, né? Então, os otoscópios com as luzes amarelas, eles são mais difíceis. Aqueles de pilha, a pilha está acabando, na correria, a gente acaba não trocando e a gente tem dificuldade. O espéculo também diminui a visão. Então, esse ponto a gente tem que tentar se superar em relação a isso, né? E buscar a serosa lá no ouvidinho. Onde é mais prevalente, né? Ele é mais prevalente dos 3 aos 7 anos. E aqui, fiquem sempre atentos a isso. É uma diquinha aí que vale muito a pena. Os pais chegam comentando que a criança está falando muito muito que, mas você pergunta se tem dor, se etc. Não vai ter nada, absolutamente nada. E você vai só ver, você só vai fazer diagnóstico ou com uma imitanciometria, né? Que muitas vezes é difícil fazer na criança, ou fazendo uma otoscopia muito bem feita, tá bom? E aqui, então, a gente pode auxiliar vocês, que como é objeto nosso de trabalho, normalmente o otoscópio é, né, de melhor qualidade. Muito bem, quando a gente vai falar, saindo do ouvido aí, das congênitas, perdas auditivas congênitas e das inflamações e infecções, a gente vai falar de nariz. Então, para mim, o nariz é o órgão mais importante do desenvolvimento da criança. Para mim, tudo começa aí, né? A gente tem as rinopatias, a gente tem, mas nas crianças, quando você levanta o narizinho assim da criança e vê a concha inferior, né? Na minha concepção, essa concha ela tem um papel menos importante, sabe? Por mais que ela esteja hipertrófica, ou às vezes esbranquiçada, com palidez, né? Denotando um processo alérgico, ela sempre é um secundário aí, tá? Então, um ponto importantíssimo é a hipertrofia adenoidiana mesmo. É ela que, na grande maioria dos casos, é ela que vai trazer problemas para que a gente tenha que resolver. As sinusopatias em terceiro ponto, né? Então, tem criança com sinusopatia de repetição? Tem, mas isso são exceções, não é um caso muito importante. Então, sempre lembrar desses dois grupos em relação ao nariz. Eu estou falando de um grupo inflamatório, em que eu preciso fazer um tratamento a médio e longo prazo, nas rinopatias, ou eu estou falando de um grupo infeccioso que eu vou falar rapidamente, né? Vou tratar rapidamente em curtos períodos. Normalmente, essa criança vai ter um ponto, vai ter uma inflamação de base, né? E a infecção ela vem secundariamente, na grande maioria das vezes vai ser isso. Lembrar também nas hipertrofias adenoidianas
do biofilme infeccioso, bacteriano, né? Então, a gente trata essa criança, chega lá com uma sinusite, trata. Chega com uma sinusite, trata. Chega com uma sinusite, trata. E aí a gente vai... tem que lembrar do biofilme bacteriano na adenoide. E aí, por isso, cada vez mais a gente está ganhando... a gente está ganhando no tratamento tópico do nariz, não só as questões do spray nasal, né, dos corticoides, como da lavagem nasal e como dos tratamentos tópicos mesmo. Hoje em dia, apesar de ser off-label, a gente tem usado colírio diluído, não é hoje em dia, isso faz muito tempo, mas isso ganhou um pouquinho mais de moda agora dentro da otorrinolaringologia, e em breve a gente vai ter remédios aí que mimetizem isso, né? Dentro do nariz, então, quando a gente tem uma hipertrofia adenoidiana também, a gente vai ter consequência no ouvido. Então, lembrar que a tuba auditiva, ela abre bem no cavo. Se eu tenho uma adenoide grande, ela vai entupir o nariz e vai entupir a tuba auditiva. Então, é um caso bem comum aí que a gente sempre se depara. Trazendo o nariz também para a questão do sono, lembrar que isso já está mais do que descrito, parece realmente que é uma verdade, né? Que a apneia do sono tem um impacto no desenvolvimento físico e intelectual da criança e do adulto, né? Mas a gente aqui está falando especificamente da criança. Então, o quanto que é esse impacto, a gente não consegue entender ainda, não consegue mensurar, mas a gente sabe que esse impacto existe e não é de se jogar fora, tá bom? Mais um ponto aí que vocês precisam da gente. Então, esse ponto aqui, nas urgências, né? Então, aqui fica mais tranquilo, os corpos estranhos aí, de uma forma geral, ouvido e nariz. O sangramento nasal, que na grande maioria das vezes ele está relacionado ao complexo de Kieselbach, que fica na frente do nariz, né? Então, qual é a função do nariz? Aquecer, umidificar e limpar o ar de uma forma básica, e o complexo de Kieselbach ele fica na entrada do nariz, no septo nasal, bilateralmente, e é aqui que a gente tem um novelo de lã que faz o engurgitamento e diminui para que consiga fazer isso. Então, os traumas digitais, a secura do ar e crianças que têm uma predisposição acabam sangrando. E aí, algumas vezes, a gente tem que cauterizar isso. É bem tranquilo no consultório mesmo, né? As malácias é um novo item. Então, você nasceu ali e faz o típico é o estridor, né? Inspiratório, em que você observa a criança. E aí tem que fazer o exame para ver o impacto que tem disso aí, né? Na vidinha, qual é o grau da malácia, para ver como é que nós vamos cuidar, tá bom? Vamos lá, eu preparei também agora eu falei especificamente, agora nós vamos falar de alguns casinhos aqui para exemplificar para vocês. Então, o JPM masculino, 7 meses, a mãe vem para ouvir opinião, pois falhou uma vez no teste da orelhinha, mas depois passou. A mãe está desconfiada, que talvez a criança não escute bem. Então, ela nega história familiar de perda auditiva, nega intercorrência na gestação ou no parto. Ou seja, de propedêutica parece que não tem nada. O que nós vamos fazer, né? Então, o exame físico otorrinolaringológico, lógico, é importantíssimo. Com 7 meses, essa otoscopia ela é importante de ser feita. A gente sabe que o conduto auditivo externo dessa criança é pequenininho, é estreito, mas é necessário que seja feito com qualidade, né? Vai verificar a fase de desenvolvimento da linguagem, aquilo que a gente falou
lá atrás, está pertinho dos 6 meses, né? Então, será que ela dá gritinho? Será que ela imita, né? Será que ela procura o som da onde está vindo? E a gente vai inicialmente para exames complementares mais tranquilos, né? Aqui, inicialmente, as emissões otoacústicas, mesmo que tenha passado, né? Existem 2 tipos, a transiente e a produto de distorção, ela é muito importante. Com as emissões, a gente vai estudar a cóclea, que é a orelha interna. E depois, se necessário, a gente vai avaliar a necessidade do Bera, né? Que vai estudar o nervo auditivo, certo? Será que a gente precisa fazer teste genético com essa criança? A gente tem disponível hoje o Usher, o diagnóstico de Usher, Alport, e a gente sempre bate um papo com um geneticista, né? Vale a pena ter o apoio, porque é importante. Então, você fez diagnóstico de perda auditiva, a gente vai tentar buscar a etiologia aí, se for. Você vê que é simples, não é nada complicado, né? E aí entender que perda auditiva é essa e levar, né, para o tratamento, tá bom? Nos exames de imagem, que eles vêm, aí já requer sedação, mas eles são importantes, porque a gente precisa entender se a gente consegue fazer algum diagnóstico de malformação da orelha interna ou da orelha média, aí então fazendo o diagnóstico da perda auditiva, tá? Muito bem. Esse é um outro casinho. O VMC feminino, 36 meses, ou seja, estava com 3 aninhos, gestação normal, parto sem intercorrências. O teste da orelhinha foi normal, numa boa. Estava em acompanhamento com pediatra de rotina e no ORL ele tinha ido algumas vezes numa consulta de urgência. A mãe veio porque ela fala assim, puxa, minha filha não fala muito bem, omite fonemas, tem a fala enrolada. Puxa, mais 3 anos, será que não é normal, né? Não fala muito bem? É normal, né? Mas o que é esse não muito bem? Às vezes a gente fica perdido nisso, mas vem na nossa... Não, mas tá certo, não fala muito bem mesmo, 3 anos, pô. Omite fonema, tá certo também. Pode acontecer, não estaria errado isso, né? Tem a fala enrolada. Também não estaria errado. Mas pode ser um caso aqui que entra a nossa atenção. Pode ser um caso borderline, né? Então, o que a gente vai fazer? Aí a gente vai fazer o exame físico do otorrinolaringológico e aqui busca, então, se tem uma otite média serosa, né? No exame físico, na otoscopia. Busca se tem uma hipertrofia. Como é que está o nariz dessa criança? Será que está ruim, né? Não, a criança vai bem do nariz. Então, isso é um ponto que a gente nunca vai esquecer. A gente precisa de exame complementar? Fizemos tudo, não vimos nada. Precisamos de exame complementar. Putz, mas será que é besteira fazer exame? Acho que não. Acho que não é. Porque se for uma borderline, a gente não vai pegar o antes. Então, está faltando essa propedêutica ainda. Então, a gente vai fazer audiometria tonal e comportamental. Aqui, a gente precisa de uma parceira chamada fonoaudióloga. Puxa, como é importante a fono que tem feeling para a criança. Nossa, olha, eu deixei de cair do cavalo algumas vezes por isso, né? Então, ter essa parceria com a fono e a fono ter essa dedicação, sabe? Ela precisa de tempo para isso, não sai da faculdade. Ela tem que ir prestando atenção, olhar a criança, entender a mãe, ver o jeitão, sabe? Porque isso é muito importante. E a gente lembrar, né, a vocês que o limiar normal da criança é até 15 dBs. O nosso adulto é até 25 dBs, tá? Quando a gente... E aí fez o exame complementar inicialmente, a audiometria tonal comportamental, não conseguiu ver nada.
a gente vai discutir se vale a pena ir para outros exames, que são objetivos, né? O BERA, emissões otoacústicas. A gente tem um probleminha que quando a gente faz audiometria, a gente testa de 250 a 6.000 Hz. Isso aqui é um campo de audição bem legal, bem interessante. Quando você vai para os exames objetivos, que independe da criança, você perde esse range, né? Você perde toda essa capacidade de estudar a cóclea. Então, você estuda com o BERA e com as emissões otoacústicas um pedaço da cóclea. Então, você pode perder diagnóstico de perdas nos extremos, graves e agudos. Então, tem que saber disso e tem que, né, explicar, colocar isso em pauta na nossa conduta. Então, nas adquiridas, essa criança dos 6 meses ali até os 4, 5 anos, isso é crucial. Lembrar que 5 anos a gente já perdeu grande parte do desenvolvimento auditivo cerebral, tá? Então, se a gente fizer diagnóstico antes, é melhor. No nariz, esse é o ponto que é mais gostoso para mim, que eu mais me divirto, né? Então, você vê 4 anos, masculino, a mãe relata uma obstrução nasal recorrente. Aí, história típica, ronca, baba no travesseiro, estão presentes com frequência, né? O sono é bastante agitado. As infecções são ocasionais. Ela já tentou alguns tratamentos, faltou aqui no diapositivo, mas sem sucesso. Não deu para fazer nada lá, não melhora, tá? O troço tá tentando, 2 aninhos, 3 aninhos, tá tentando, chegou nos 4 e mantém o negócio. Se a gente colocar que o desenvolvimento, essa criança, né, de 1 ano a 5, 6 anos, nós estamos no metade do caminho, eu passando da metade, né? Então, entender, será que a gente perdeu alguma coisa do desenvolvimento cerebral dessa criança ou não? Isso é colocado na literatura, né? Tem importância demais, mas a gente não sabe o quanto. Então, saber que isso tem importância, mas o quanto é mais difícil de colocar. Fizemos o exame otorrinolaringológico, ele tem uma adenoide hipertrófica de 60%, não é muita coisa, e tem uma amígdala grau 3, aquela amígdala que você abre a boca e ela quase que encosta. Então, aqui encosta é o grau 4. A quase que encosta é o 3. Depois vem o 2 e o 1. Muito difícil a criança ter amígdala 1, né? Normalmente, a grande maioria tem amígdala grau 2 ou 3. Né? Entender será que se a gente fizer um raciocínio ao contrário, né? Essa a adenoide de borderline, 60%, e uma amígdala grau 3, que é também um borderline, será que isso está trazendo consequência para a vida da criança, do ponto de vista clínico? Tá, né? Aqui eu não coloquei escrito, mas tem um ponto que a gente percebe que as crianças, quando têm uma adenoide hipertrófica, elas comem engolindo ar, então há uma dilatação do estômago, e essa dilatação do estômago libera a grelina, né, que é o hormônio que nos mantém satisfeito, e isso vai bater lá no cérebro e a criança come menos. Então, é uma explicação fisiológica por que a criança come menos. Agora, hoje em dia, eu fico muito preocupado com isso, porque essas crianças estão um horror para comer, assim, né? Modo de dizer. Então, tem muita criança seletiva. Então, mas do ponto de vista fisiológico, é isso aí que acontece. A conduta. A conduta é tentativa clínica, mas por quanto tempo? É difícil, né? Já tentou 2 anos com o pediatra. Puxa vida, vai tentar com a gente também? Pode ser, se tem alguma coisa diferente que vocês não fizeram, a gente vai fazer. Mas a grande maioria dos vocês vão fazer quase tudo, né? Ou tudo. E aí tem que operar mesmo, não tem outro jeito. E aí vem, puxa, mas vai colocar a criança na cirurgia, né? Acho que vale a pena a gente sempre, como nós temos uma amostra viciada, a criança vai, opera, fica linda, maravilhosa, não volta mais no consultório,
a gente tem essa amostra que é viciada. E aí você faz assim, poxa, será que eu opero? Será que eu não opero? Então, para a gente opera porque a nossa visão é essa que eu estou dizendo para vocês. No sono. O sono é um componente, então, essencial do desenvolvimento infantil, ponto. Não tem conversa a mais disso. Está sendo estudado assim, de forma com detalhes há muitos anos, né? Pelo menos aí há 30, 40 anos, estuda-se o sono com cada vez mais detalhe. Então, isso está definido. Dormir direito, dormir corretamente é fundamental para o desenvolvimento global infantil. Então, se não está dormindo bem, tem que saber o que está acontecendo, né? A gente tem que entender isso. Então, os hormônios secretados no sono, que vocês já sabem, isso eu estou trazendo para a gente bater papo, né? O GH, a melatonina, o cortisol, a insulina, o testosterona, o estrogênio, um pouquinho mais para frente, né? Ali na puberdade, ali o início, né? O finalzinho da infância. Então, quando a gente só pega essa parte aí de hormônio, a gente entende o quão é importante tudo isso, né? Então, não tem conversa, tem que dormir adequadamente. Não está dormindo bem, a gente tem que entender por que isso está acontecendo. Nas urgências, o que eu queria chamar a atenção aqui, só voltando, né? Algumas vezes, pode ter colega que vai dar plantão no pronto-socorro, ou mais jovem, vai dar plantão, ou residente aí, ou estudante, né, que vai entrar no plantão. Quando tiver corpo estranho, principalmente de ouvido, né, é difícil de tirar, não é simples. E eu não acho que vale a pena vocês se exporem, sinceramente, né? Eu gostaria que o meu plantão fosse tranquilo, que vocês tirassem tudo. Tem um esqueminha que vocês tiram corpo estranho de nariz, que eu acho lindo, não sei fazer, que é com ar, né? Então tampa o nariz, tampa a boca e bota na narina contrária, para ver se o ar passa lá pelo cavo e volta, igual a lavagem nasal, e tira. Eu já vi isso várias vezes acontecer, de colega pediatra contar. Eu não sei fazer desse jeito, não faço. Mas corpo estranho em ouvido, acho que não vale a pena tentar tirar. Todas as vezes em que chega a criança manipulada, é muito mais difícil para a gente, porque já machucou o conduto. Não tem, né, material adequado para vocês fazerem. Então, eu recomendaria, principalmente de ouvido, não retirar. Tá? Aí nas malácias eu já comentei, não tem muito o que fazer. E nos sangramentos a gente sempre tem que descartar tumor. Né? Lembrar que os tumores intranasais são raros durante toda a vida, eles são raros, mas eles existem. Na criança é mais raro ainda, então a gente vai ficar mais atento ali no ebiatra, né? Na adolescência, que vai aí a gente pode ter alguns tumores intranasais que são relativamente comuns aí, ou são raros, falando, e aparecem mais nos meninos, ok? Sexo masculino. Eu acho que eu estou encerrando minha aula. Deixo aqui minha admiração pelo trabalho de todos vocês pediatras. Eu acho que é uma fase da vida que é fundamental, vai determinar, né, um bom desenvolvimento nessa fase, vai determinar uma vida inteira dessa criança. Isso não é brincadeira, né? Então, realmente é de tirar o chapéu aí. E eu acho que a gente, como otorrino, tem que ser parceiro. Então, os pacientes que vão comigo, eu sempre coloco para os pais o quão importante é a visão global, né, do desenvolvimento da criança pelo pediatra. E que a gente é um ponto ali. Então, a gente vê o ouvido, nariz e garganta, resumidamente, e o resto precisa ver o global, né? Queria mais uma vez agradecer, pedir
me despedir aqui de vocês, agradecer a oportunidade, a colega Adriana nos convidou e é uma alegria imensa estar aqui com vocês, batendo esse papo. Espero ter feito um resumo aí de uma forma objetiva e proveitosa para todos vocês. Estou à disposição aí para a gente bater papo aí nas conversas. Um abraço a todos. Luciano, super obrigada, hein? Excelente. Quero ver aqui se o pessoal está pensando aqui em alguma pergunta ou tirar alguma dúvida, passar compartilhar alguma experiência. Deixa eu ver aqui no chat, acho que eu não estou vendo ainda nenhuma pergunta. Lu, adorei seu primeiro slide falando da importância dos órgãos todos, assim, de uma colocação brilhante, desse nosso serzinho em desenvolvimento e dessas oportunidades que a gente não pode perder de melhorar sempre a qualidade de vida das nossas crianças e das nossas famílias. Eu queria te perguntar, quando você estava falando concordo contigo da importância do fonoaudióloga com a gente, são profissionais assim exemplares que a gente já tive a oportunidade de trabalhar com pessoas assim maravilhosas e espero que sempre tenhamos em todas as equipes. Eu estava pensando aqui em algumas coisas, eu anotei aqui para colocar. Eu acho que a importância da vacinação antipneumocócica na diminuição dos nossos casos de otite, eu acho que ela veio para diminuir doenças invasivas e tem se mostrado muito importante na diminuição também das nossas otites médias agudas, né, que é o nosso papel também, que é de prevenção. Estava pensando no seu paciente que você estava falando, esse de 4 anos, com obstrução nasal, que ronca, que baba e que tem essa hipertrofia de adenoide. Você ainda colocou que era um paciente que ainda não tinha muita infecção. Quando a gente soma, e esses pacientes também têm aquelas amidalites de repetição, a qualidade realmente de vida desses pacientes é muito ruim. A gente acompanha, você falou do hormônio, da grelina, da questão de diminuir mesmo a questão do apetite. Quando eles ficam com infecção, uma atrás da outra, eles não comem, eles perdem peso. Acho que eu tenho colegas aqui mais antigos que eu vi aí, doutora Socorro, acho que o doutor Fernando, lá de Cruzeiro, e a gente que vinha de uma época assim, tipo, ai, tem que esperar o famoso 6 anos, 7 anos, esses órgãos em desenvolvimento, que são para não, né, da parte que você falou dos anéis de Valdai, da parte imunológica e tudo. Que você, eu acho que assim foi muito importante sua colocação, realmente chamar a nossa atenção, chamar a atenção dos mais jovens que estão aqui, há quanto tempo essas famílias vêm e essa criança vem sofrer. Você ainda pega muito, você acha, crianças que chegam após muito tempo? Você acha que ainda, realmente, em relação a essa questão de adenoidectomia, amidalectomia, você acha que ainda nós, como pediatras, ainda demoramos um pouco para encaminhar? Essa cultura ela tá enraizada na gente, até em mim, sabe? Então, quando eu vou indicar uma cirurgia, eu trouxe aquele caso justamente para tentar modificar essa visão, né? E não estou fazendo, ou seja, os pacientes não vão vir para mim, né? Então, não estou fazendo apologia ao meu trabalho em si, mas a cirurgia, por exemplo, eu sou um otorrino bem conservador, mas a gente tem que dar importância a essas alterações clínicas
que antigamente tinham menos importância, porque o conhecimento era menor em relação a esses pontos do desenvolvimento, né? Com o passar, com o avolumar de produção científica em relação ao sono, em relação à imunidade, e em relação ao entendimento da qualidade de alimentação, da qualidade do sono, ou seja, isso é crucial. Talvez, não dá para afirmar, mas assim, eu sou tendencioso a dizer que essas consequências clínicas elas são mais importantes do que as infecções. É que as infecções têm um impacto, tem que tomar remédio, perde a vida ali, a família, etc. Então, ela tem esse apelo, a infecção tem esse apelo. Mas o resto parece que vai se acostumando. Eu me acostumei, que ele ronca mesmo, mas parece um trator. Uhum. Então, estar atento a essas alterações é muito importante, é muito. Não, deixa um pouquinho ali as infecções, né? Então, eu quis chamar realmente a atenção. As infecções, vocês estão craques, não preciso, já está enraizado dentro de nós, né? Agora, esse conhecimento da fisiologia, trazer a fisiologia mesmo para a vida, entender que nós somos fisiológicos, seres, tudo que funciona na gente é, né, a fisiologia, e se ela não tá, se o seu nariz não está funcionando, você perde um monte de coisa, né? Fica resfriado para você ver. Não precisamos ser criança que tem o nariz entupido. Eu tinha um mestre, um professor, que eu adorava ele, que ele falava para a mãe: você quer sentir como é que ela sente? Bota um prendedor de roupa no Uhum. nariz. Isso é Uhum. antigo, né? Ele deve ter apresentado, vocês já devem ter ouvido isso. Mas, Dri, eu acho que a gente não precisa ser invasivo exageradamente. Não precisa levar todo mundo para a cirurgia, pelo contrário, né? A gente sabe que 15% dos pacientes vão para a cirurgia. O resto, mas precisa cuidar. Não pode banalizar a fisiologia do sono, a fisiologia da alimentação, né? Ok. Deixa eu só ver aqui, Luz, temos um, acho que tinha aqui. Aqui tem uma Perguntas. pergunta da Ana Paula, você está vendo aqui no chat. Gostaria de É, saber se há uma idade limite máxima para o implante coclear. Obrigada, Ana Paula. Não, não tem idade limite máxima, não tem. O que acontece, os programas de implante coclear hoje, eles evitam implantar pacientes de 70, 80 anos, porque o tempo de vida desse paciente, teoricamente, vai ser curto. Então, evita-se, mas não há esse limite. O limite mínimo, o limite mínimo é 6 meses de vida. Que beleza. Em relação a. Eu fico feliz da gente ter aqui em Taubaté agora, que você estava falando, o Luci e o AMI. Eu acho que a gente deve ter uma facilitação no programa da saúde auditiva, inclusive para os exames, né, Luciano? Acho que isso vai ser importante aí dentro do que a gente tem aí de fazer o emissões, de fazer o BERA, né? Que Isso. infelizmente a gente vê que às vezes há uma certa dificuldade na marcação dos exames, então também acho que espero que vários serviços aí, tanto municipais, né, quanto estaduais, né, facilitem essa questão quando os exames aí estiverem indicados, né? Então, acho que isso também é uma constatação. Tem E uma, perdão, se tem pode uma outra falar. perguntinha ali, você viu, né? é. Deixa, quer falar, Pedro? Não, é uma pergunta da Juliana, Luciano, Hum. em relação àqueles casos de corpo estranho que vão ser atendidos ambulatorialmente. Se você indicaria deixar com algum antibiótico tópico. Não, o corpo estranho, a gente tem que, assim, o atendimento deve ser
rápido, né? Modo de dizer, não precisa ser na mesma hora, no mesmo dia, mas ele deve ser o quanto antes. Então não há necessidade de fazer nada de antibiótico, nada disso, pelo contrário, tem que ficar quietinho mesmo. O corpo estranho que é muito importante são as pilhas, ok? Então vocês já estão careca de saber disso aí. Pilha dentro do nariz ou dentro do ouvido provoca, a hora que vaza, igual dentro do estômago também, né, no trato digestivo, provoca um estrago importante. Então a gente tem que, esse tem que ser rápido. E aí fazer o diagnóstico, a gente depende muito de vocês. Então fazer um diagnóstico rápido é fundamental para que a gente atue rapidamente também. Luciano, assim, a obesidade infantil tem impactado mais também nesses transtornos aí de sono e mesmo juntamente com adenoide, com tudo mais, pescocinho curto, obeso, é uma coisa que também já se percebe como algum problema também para esse sentido de respirar mal, de dormir mal? Puxa, bem interessante isso, viu, Adriana? Eu não tenho. Ah, eu não tenho esse paciente, sabe? É difícil ter criança obesa assim, mesmo. Estou falando do ponto de vista geral, né? Em todos os SUS particular, convênio e tal, que eu atendo. Mas a gente nota que os pacientes obesos, eles estão sempre têm alguma síndrome relacionada, né? E aí, nos pacientes sindrômicos, eu não trouxe isso porque, bem exceção, né? Nos pacientes sindrômicos, a atuação cirúrgica, eu sou um pouquinho mais, nesses pacientes eu sou mais agressivo, Tipo o porque nosso paciente que eles, tivemos, né, que tinha uma síndrome de isso, Down, era bem obeso, né? Uhum, exatamente, uhum. exatamente, Helena. Então, porque eu não, esse conhecimento, né, de você transportar a fisiologia normal para esse paciente, que é o embasamento do raciocínio nosso, ele fica prejudicado. Então, nesses pacientes, eu sempre sou um pouco mais agressivo, né? Porque eu acho que eu tenho que fazer meu papel o máximo, eu sempre explico isso para os pais, né? E é sempre um probleminha maior, porque se é sindrômico, ou seja, o risco cirúrgico provavelmente seja um pouquinho maior, mas eu não deixo, porque a gente tem que fazer o máximo para ele, para tentar, a não ser para tentar trazer a vidinha normal, né? A não ser que tenha uma contraindicação importante para a cirurgia, aí tudo bem, mas se não tem, eu sou um pouco mais agressivo nesses casos. Gente, mais alguma colocação, alguma pergunta? Acho que a gente tinha também aqui, por último, né, Luciano, eu tinha até comentado, acho que o tema ficou excelente, a sua abordagem foi excelente. Eu achei que a questão dos ruídos e é isso que é essa vida agora louca dos fones de ouvido e tudo mais, da garotada, eu acho que é deixar o alerta, né, que Isso. temos que cuidar, né, temos que estar atentos, tentar fazer com que eles diminuam, né, seus volumes, né? Hoje, interessantemente, nesse ponto aí, sempre tem lá uma faixinha, né? Quando você vai aumentando, aparece, mesmo no celular, nesses dispositivos que a gente tem, aparece a faixinha dizendo, ó, puxa, você está ultrapassando aí o limite adequado para o seu ouvido, né? A gente, quando adolescente, também ia nos shows, né? E voltava com aquele puxa, ia dormir o zumbido, né? Os pacientes adultos que têm isso, por exemplo, zumbido em criança, né? Eu não trouxe essas coisas porque isso é muito difícil. Zumbido em criança, labirintopatia em criança,
Então, são temas que fogem aí o dia a dia, vocês não era a intenção. Mas, quando a gente quer entender, né, o quão é ruim ter um zumbido, a gente tem que ir num show desse ou botar um fone de ouvido. Lembra que assim, ainda estuda-se a regeneração das células ciliadas internas e externas da cóclea, mas teoricamente o que a gente sabe hoje é que elas não se regeneram. Então a gente tem um número limitado de célula, a gente pode ter herdado um gene de perda auditiva e expressar isso. Então, se a gente destruir célula agora desde o início, a tendência é a gente, né, ter uma consequência lá. Então, eu acho que é um alerta mesmo, para que a gente conserve bem as nossas. Embora a gente não as veja, a gente pode senti-las e a gente conservá-las aí o melhor possível, né? Tá bom, meu amigo. Eu queria. Peraí, que acho que tem mais uma pergunta. Quando a laringomalácia deixa de ter tratamento conservador? Ótimo. Quando, bem simples, quando coloca a vida do paciente em risco. Então, se aquela malácia deixa o bebê roxo, se eu preciso colocar um suporte de oxigênio, se não dá para eu mandar para casa, né? Se eu preciso colocar uma sondinha nasointeral para comer porque afoga, né? Oferecendo o líquido, o leite. Do ponto de vista clínico, é esse. Então, como é que vocês poderiam pensar, puxa, esse caso aqui é um caso que eu preciso tomar providência rápido, né? Então, é isso aí, do ponto de vista clínico. Do ponto de vista otorrinolaringológico do meu exame, eu vou passar a naso na criança e vou ver um colabamento, né? Na verdade, é um colabamento com um desabamento das cartilagens aritenoideas. Então, a laringe, a gente está falando de laringe. Então, a gente tem a glote, que é o espaço entre as pregas vocais. Isso é glote. Aí a gente tem uma estrutura anatômica que chama supraglote, que é um pouquinho acima da glote. Então, se a gente fizer um desenho, a glote estaria aqui e ele faz um canalzinho assim para cima. Isso aqui são as aritenoides. As cartilagens aritenoides, hora que inspira, elas fazem vem aqui e fecham a luz laríngea, né? A luz da glote. Se ela está fechando de uma forma importante, isso é uma laringomalácia severa, e eu preciso entrar e seccionar a cirurgia feita, a secção, na maioria das vezes com laser, que a gente usa, é a secção das cartilagens aritenoides. É isso daí. Mas, clinicamente, é essa criança que fica roxinha aí, ou que precisa do oxigênio. Você está com receio. Poxa, eu não vou mandar essa criança embora, porque, nossa senhora, olha o jeito que está respirando. E faz aquele barulhão, né? Assovia para inspirar. Normalmente, o mais característico é um estridor inspiratório. Porque a cartilagem aritenoide faz isso, ó, e fecha a luz. A hora que ela fecha a luz, assovia. Né? O arzinho está passando ali, está assoviando. A hora que volta, ela abre. E aí normalmente não assovia. Pode fazer um barulhinho expiratório também, um estridor expiratório. Mas o mais importante é o inspiratório. É a principal causa, né, de estridor laríngeo congênito, né? Sim, de longe, né? Disparado aí é a principal causa. E a Ana Paula, que está fazendo essas perguntas bacanas, está perguntando se o refluxo gastroesofágico pode piorar a malácia. Caramba, ela que sabe isso, eu não sei. Ai, meu Deus do céu. Olha, Fazendo um bate-bola aí, né? eu acho que deve piorar, assim, né? Pensando
do ponto de vista anatômico, anátomo-fisiológico, aí deve piorar, com certeza, porque o refluxo vai determinar um edema da região posterior laríngea, né? Então, na região posterior laríngea, sempre você vai ver um edema. Agora, a gente não está muito acostumada a ver isso junto, sabe? A gente dá... Mas é um ponto importante aí, eu acho interessante mesmo, né? Sempre estar atento a isso. É isso. Maravilha, deixa eu ver aqui. A sua doutora Ana Paula está dizendo, bom, fiz um teste terapêutico recentemente para refluxo gastroesofágico e a criança melhorou o estridor. Tirou mais Ó, um dos fatores e ficou melhor. Parabéns, Ana. Um abraço, viu? E a legal. Juliana está perguntando, não, também está falando, a Juliana está falando que sim, que também pode piorar, sim, com refluxo e que a gente deve tratar, né? Lógico, tratar tudo que tiver envolvido aí para melhorar a vidinha do paciente A aí mulher no que perguntou sempre. tratamento. Domingo, Maria? Maria Clara entrou? Não sei se ela vai perguntar. Bom, gente, eu acho que estamos aí com uma apresentação excelente e se alguém tiver mais alguma pergunta, eu acho que a gente vai, então, se despedindo, agradecendo o papo, agradecendo a sua disponibilidade. Você é um profundo conhecedor da área e sempre presente, né? Eu tenho que dividir aqui que nos nossos casos da emergência, da urgência, nossos pacientes internados, quantos pacientes já cuidamos juntos e sempre a sua dedicação, gosta de ensinar, sempre que está lá com nossos residentes, alunos, as residentes lembraram isso hoje. Então, assim, minha profunda admiração por todo o seu trabalho, todo o seu legado. Desejo sempre, sempre muito, muito, muito sucesso na sua carreira, na tua vida profissional, na tua vida familiar, tua família linda. Gostaria de agradecer a PM aqui, sempre por nos apoiar, a Sociedade de Pediatria de São Paulo, que é, né, a nossa regional aqui do Vale do Paraíba, meus parceiros, Pedro, Juliana, a nossa parte científica, e a palavra é tua, Pedro, não sei se vai querer dar mais uma palavrinha ou mais alguém para despedir, e deixo aqui todo o nosso agradecimento, doutor Luciano. Só agradecer também, Adriana. Agradecer e, em nome da APM, a gente vai ter agora o baile dos médicos, né? Então, fica o convite para todos. Os acadêmicos têm um desconto especial, então, porque a parte científica a gente consegue, mas a gente também precisa se cuidar, né? E relaxar um pouco. Ficar Obrigado, com o viu? ouvido zumbindo um pouco, né? Não, acho que de repente até, né, Luciano, você pode fornecer assim aqueles protetores auriculares fazendo propaganda da clínica, né? De Boa, repente boa, boa. também as festas de formatura, né? Elas sempre dão chinelinhos, né, para as mulheres, né? Para depois protetor auricular com o nome da clínica. Legal, legal, boa ideia. Ótimo, ótimo. Legal. Eu agradeço muito, né? Foi bom, né, te rever, Adriana, conhecer pessoalmente o Pedro e todos que participaram aí. Eu acho que nós temos uma obrigação de vida que é cuidar das nossas crianças. Então, e isso é feito conjuntamente. A gente não consegue fazer sozinho e vocês não conseguem fazer sozinhos, né? Tudo. Então, se a gente interagir mais, conversar, às vezes passar um caso, escrever,
ou mandar um zap, pega o telefone do colega, jamais o colega vai se chatear por isso, né? Então, pelo contrário. Então, bater um papo, acho que essas coisas eu aprendi aqui na faculdade, né, com os professores mais antigos, aprendi com a Adriana de conversar, de dialogar, e a gente nunca teve problema, pelo contrário, só encontramos soluções. Então, a gente, né, se esforçar para isso, arrumar uns 5 minutos ali, a vida é corrida, mas é muito legal, é muito bom essa interação, porque a gente consegue ver o lado que não, a gente não tem capacidade, né? Então, que é o lado do pediatra ou o lado do otorrino. E então, eu estimulo demais isso e estou à disposição para quem precisar aí de bater papo. Agradeço mais uma vez, é uma alegria imensa poder participar com vocês. Um grande abraço a todos. Adriana, meu beijo, com o coração aqui agradecido por vocês. Tchau, Nós que pessoal. agradecemos. Um beijo, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite para todos que estavam aí presentes com a gente. Boa noite para vocês. Tchau. Até a Tchau. próxima.